Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se. A gente sempre traz aqui para você informações que informam e também transformam. Estamos agora no mês das mulheres e para isso nós iremos falar de um tema que é mulheres que realizam, mulheres de impacto. E para isso quem topou o desafio de estar conversando com a gente aqui é a doutora Adriana Minkachi. Doutora que é escritora também. Seja bem-vinda aqui ao podcast CBN Inspire-se. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui na sua presença, né? Um podcast muito requisitado e que a gente está muito feliz em participar, especialmente nesse mês, né? No mês onde a gente fala de mulheres, fala de impacto. Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E eu deixo registrado aqui também, é sempre uma inspiração, assim, eu sempre sai animado, assim, vontade de realizar mesmo, assim, é uma grande inspiração, assim, inclusive a tônica desse podcast, desse episódio, vai ser nessa linha mesmo, aconselhando mulheres, no começo, né, quais são os principais desafios e tudo mais, né, porque hoje, assim... Hoje você está como referência, né, aqui em Maringá e, enfim, aplica palestras também, treinamentos em várias regiões do Brasil. E eu, assim, eu queria saber como é que tá antes, assim, como é que tá a correria aí? Tem hoje vários projetos, né, inclusive Verdade. corrida, né? Verdade, inclusive corrida. Estamos aí próximos de uma corrida, né, idealizada pelo nosso Rotary Club, que eu estou presidente nesse ano rotário, a Supera Run, e para nossa felicidade, vamos colocar aí nas ruas mais de 1.500 pessoas. A Supera Run, a gente tem dito que é mais do que uma corrida, é um movimento. Estamos trazendo para as ruas de Maringá atletas de alto rendimento, pessoas com e sem deficiência, né, uma corrida e uma caminhada, e está nos impactando muito organizar esse evento, né? Então a correria tá grande para que essa corrida dê certo e a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Então ela é recheada de um monte de coisas boas. Tem show de talentos com PCD cantando, dançando no palco, tem banda tocando rock, tem sorteio de prêmios, tem muita alegria, tem personagens da Disney, então vai ser uma grande festa e um grande impacto para Maringá, a gente tem certeza. Nossa, sensacional. Inclusive, é uma corrida que tem movimentado bastante gente ali, né? E é uma proposta bem interessante, né? Que é uma proposta de envolvimento. Isso aqui que você colocou é um movimento, né? Exatamente. Nosso objetivo, acho que o grande propósito da corrida, Godoy, antes de qualquer coisa, é dar visibilidade para a pessoa com deficiência e dizer para todos nós, reforçar que nós podemos estar nos ambientes que nós desejarmos estar. Com ou sem deficiência, a gente tem oportunidades, inclusive no esporte, né, de superar desafios, de se superar a cada dia. Então, essa é a grande pegada, eu imagino, da corrida. Primeiro, trazer a pessoa com deficiência para um cenário de visibilidade e segundo, dizer para ela e para todos que todos podemos estar em qualquer ambiente que a gente desejar. Isso também nos motiva muito a ter organizado a corrida e estarmos nesse momento próximo aí da realização. Isso é muito legal, assim, e trazendo um ponto, assim, desse que a gente está falando aqui no meio das mulheres e tudo mais, né? Você escreveu um livro chamado Mulheres que Realizam. Quais são as características, assim, das mulheres que realizam? E como pode se tornar uma mulher que realiza mais? É muito bacana isso, eu fiquei muito feliz com o convite de poder ter escrito o livro Mulheres que Realizam, até quero mandar um beijo para minha amiga Tarsis, né? Foi a convite dela que eu escrevi. Foi muito impactante, porque foi o meu primeiro desafio, né, como escritora, como coautora, na verdade, do livro. E contar um pouquinho da minha história, né? Porque o objetivo da edição do livro é que as mulheres contem suas próprias histórias. Sim. E como é que elas realizam, ou estão se realizando, né? Qual foi a jornada de cada uma. E foi muito legal poder voltar ao tempo, me ver lá na infância e aí contar um pouquinho de como tudo aconteceu de lá até o meu momento atual, naquele Sim. momento que eu estava, que já é outro hoje, né? Então Sim. as coisas é muito dinâmica a nossa vida, a gente vai saindo de um lugar para outro e foi muito
para mim é prazeroso poder contar um pouco da jornada da Adriana, né? Para que isso possa, em alguma medida, também servir de exemplo, ou talvez, quem sabe, de inspiração para que outras mulheres se enxerguem no lugar onde elas podem chegar, que não há limite para sonhos e para realização, basta que a gente trace um bom caminho, né? Que a gente idealize o sonho e que a gente vá atrás dele, agindo e tomando decisões e fazendo escolhas, né? E você sabe que uma das coisas assim que acontece muito é a pessoa às vezes ser travada pelo medo, né? Medo, falta de coragem, assim. E é importante a gente conhecer a história, né? É interessante fazer contar um pouco da sua história pra gente, da trajetória. Como que foi? Como que começou? Você pode contar? Claro que eu posso. Antes eu queria comentar sobre o ponto do medo, e você disse algo muito real. E eu sempre digo para o escritório, dentro da minha família, que o impossível não existe. O que nos limita é o medo. Então, muitas vezes você não dá um passo porque você sente medo. Medo do julgamento, medo de não dar certo, medo de você se frustrar. Então, o medo te impede de agir, né? E a gente precisa sair desse espaço, porque não há limite para o sonho e nem para a realização. Mas falando um pouquinho da minha história, eu sou nascida em São Pedro do Ivaí, uma cidadezinha próxima daqui de Maringá. Eu brinco sempre que eu nasci praticamente debaixo de um pé de café. Né? Pais, minha mãe semi-analfabeta, meu pai um gerente de uma propriedade de café, ele gerenciava essa propriedade. Estudei em escola rural, andei a pé para estudar, tomei chuva, barro, enfim. Sim. E de lá da infância, numa escola rural, no sítio, que eu tenho muito orgulho de falar, eu acho que esse foi a grande base que me trouxe até aqui, porque eram poucas oportunidades, né? Mais um sonho. Quem olhava, ou se eu olhar para mim lá atrás, muitas pessoas olham e falam: não, mas não é possível que você saiu desse lugar e hoje você está onde você deseja estar. Porque muito mais do que ser cobiçada por estar numa posição ou ser uma profissional, eu acho que é muito mais a minha relação comigo mesmo, né? De onde eu saí para onde eu cheguei. E aí saí da escola rural, estudei em São Pedro. São Pedro não tinha oportunidade de você fazer uma universidade, então eu fiz técnico em contabilidade segundo grau. Aí vim para Maringá, fiz cursinho. Estudei de madrugada, tomei pó de café para poder passar no vestibular. Passei no vestibular de Direito, né, na UEM, que eu também tenho muito orgulho em falar. Esse ano comemoramos 60 anos de existência do curso. Vamos dar aí um baile, vamos comemorar num grande baile que está sendo organizado. Então, tenho orgulho de ter sido filha da UEM, é uma grande escola, uma instituição realmente muito, muito importante para o nosso estado e para o cenário nacional. E depois fui me desafiar primeiro como um jurídico interno dentro de uma empresa, como advogada júnior. Então, eu cheguei totalmente anônima, né? Sim, Tinha sim. medo, mas tinha vontade. Passei por um tempo como gerente de jurídico interno e em algum momento virei a chave para ir cuidar do meu próprio negócio. Né? E de lá para cá é isso que a gente tem feito. Então, tem o escritório de advocacia, temos algumas outras atividades que eu também estou à frente, né? Produtora rural, empresária, Sim. esposa, né, Uhum. rotariana e muito feliz, diga-se de passagem, né? Eu digo É. que, primeiro que eu digo sempre para minha turma também, faço umas piadas aí, que eu sou a mulher mais bonita de Maringá, meninas, me desculpem aí, vocês, que eu vou viver 150 anos, né? E que eu vou agora correr a corrida de Dubai, porque agora eu vou ser corredora também. Oh, e é uma corrida bem desafiadora. Mais de 100 mil. A gente estava conversando nos bastidores, são É, mais de 100 mil pessoas. 100 mil corredores na rua. Eu fiquei, assim, extasiada quando eu vi a proporção da corrida. Fiz uma corrida, participei de uma corrida no ano passado, da Rotary Run. Gostei demais da pegada, do que eu vi lá, do que eu senti, né? Claro que eu não estava nem perto da performance desejada, mas eu me desafiei. E o desafio foi sensacional, a satisfação de ter participado da corrida. Falei, agora eu vou para Dubai. E eu tô me preparando para isso. Oxe, que da hora demais, interessante demais. E é legal essa. é, O pessoal fala que a questão da mielina, que é um hormônio que faz as pessoas realizarem, não sei se é o hormônio que fala uma sinapse e tal.
E é interessante, assim, em relação, se você fosse dar conselhos para as mulheres que estão começando, que conselhos você daria para elas realizarem mais, para acontecer mais? Olha, assim, eu acho que a primeira reflexão, né? Talvez conselho, não sei se eu estou tão preparada para aconselhar, mas eu acho que uma reflexão que a gente precisa fazer enquanto ser mulher, né? Primeiro a gente tem que acreditar na gente. É possível. Sempre vai ser possível. Sempre. Falei um pouco atrás aqui para você que é o medo que nos limita. Então, é possível realizar qualquer desejo ou sonho. É óbvio que isso depende de várias coisas. Primeiro, eu quero. Segundo, eu acredito que eu posso. E terceiro, obviamente, eu vou me organizar para, né? Eu vou traçar um caminho para isso. Eu vou entender quais vão ser os meus desafios na jornada. Eu vou entender quais são os gaps que eu tenho para poder atingir esse sonho e eu vou caminhar, né? Então, não tenhamos medo de ousar, não tenhamos medo de dar o primeiro passo. Mas eu não sei tudo. A gente nunca sabe tudo. A gente vai aprendendo durante o processo, né? O importante é você acreditar, começar com acreditar em si e se organizar para isso, né? O que tem muito comum, né, é que às vezes a pessoa espera todas as condições perfeitas, Favoráveis. tudo para poder começar, né? E pelo que você está falando, não é bem por aí, né? Assim, é interessante dar um primeiro passo, né? Independentemente das condições, porque ventos contrários, e eu também gosto muito de usar essa frase, nós vamos ter em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na família, né, seja nas relações pessoais. O que que a gente precisa fazer? Olhar, me mirar e focar naquilo que eu quero, né? Se do ponto de vista profissional eu quero ser uma profissional A ou B, o que que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu vou dar para chegar até lá? E é evidente que eu vou ter desafios. E é evidente que eu vou ter um esforço natural para chegar lá, né? O fato é que condições favoráveis para eu ser alguém, para eu estar em algum lugar, a gente nunca vai ter 100%. Nunca nada é 100%. É nós quem fazemos as nossas próprias oportunidades. A gente precisa, de novo, acreditar, estabelecer qual vai ser a jornada e pagar o preço, porque tudo é escolha, né? Todas as escolhas, obviamente, vão nos levar a uma consequência. Inclusive, esse foi o tema do meu livro, né? Minhas escolhas, minhas consequências. É eu quem vou determinar o que eu vou fazer e a partir disso eu vou ter consequências, boas, ruins, mais ou menos, né? Não dá para você ter uma bola de cristal e saber se tudo vai dar certo. Você tem que acreditar que vai. E aí fazer aquilo que está no seu controle para você chegar até lá. Que isso você acaba atraindo, né? Assim, quando você foca a energia naquilo, aquilo favorece, né? Você tem muito mais. é, o que você consegue visualizar, você consegue chegar, né? Você tocou num ponto muito importante. É, primeiro passo que a gente também tem que dar depois de acreditar em si própria é você pensar de forma positiva, né? Nós precisamos entender que nós somos o fruto daquilo que nós pensamos. Então, se eu pensar que vai dar certo, mesmo que não dê certo ou eu não chegue no tempo que eu predestinei ou que eu me organizei para, eu vou continuar a caminhar, né? Então, eu tenho que acreditar que, vamos pegar o exemplo da corrida. Se nós não acreditássemos na corrida, nós organizamos uma corrida que vai ter na rua mais de 1.500 pessoas em 90 dias. As corridas, elas são organizadas com 12 meses, mas nós acreditamos que era possível. E todos os desafios que a gente viveu ao longo desses 90 dias, nós fomos superando um por um, porque cada passo que parecia ser difícil, a gente dizia, mas nós vamos continuar. Nós vamos dar a volta aqui nessa montanha, nós vamos fazer como o rio, ele dá as voltas dele para continuar seguindo o curso e a gente vai avançar. Se desistíssemos, poderíamos tivemos momentos de dúvida, e isso é natural também. Dentro de um processo, de uma jornada, ter dúvida é muito natural, mas eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei o que eu preciso fazer para. E se eu me deparar com um muro, com uma montanha, com um desafio, eu não gosto de dizer que é um problema a gente tem desafio, né? Eu vou esperar. Eu vou encontrar uma alternativa que eu não possa desistir.
Interessante, é legal descobrir, saber como é que funciona, né? Porque às vezes essa é a matéria-prima, de repente, para a pessoa superar os É desafios, o né? substrato. Substrato. Eu diria que eu primeiro acredito em mim, depois eu penso positivo, eu endereço muito bem qual vai ser a minha jornada, penso positivo e vou. E não desisto. E legal, eu fiz uma pergunta para você, o que, você aconselha para as mulheres que estão começando, né? Mas tem uma pergunta aqui também, o que você diria para quem acha que começou tarde? O que que é tarde? Tarde é quando? É. Né? Como que a gente pode achar que a gente começou tarde ou que é tarde para mim me casar, me divorciar, estudar, mudar a minha vida profissional, a minha carreira, fazer uma transição? Não existe tarde, Godoy. Existe o que eu quero fazer, existe o que eu desejo fazer. Então não tem essa circunstância temporal. Mas eu estou muito velha para isso, mas eu já passei do tempo para aquilo, eu não sou capaz de realizar isso. Não existe isso. De novo, o que nos limita é aquela história inicial, o medo. Então não tem decisão errada, não tem momento errado. Tem aquilo que você deseja fazer. Se eu quero fazer uma transição de carreira agora, depois de ter 20 anos de experiência numa carreira, não tem problema nenhum. O que eu preciso é me organizar minimamente para isso. Em quanto tempo? Qual é o meu plano? Quais vão ser os meus desafios? O que é que eu preciso vencer para fazer essa mudança? E acreditar. É interessante isso, né? Porque é uma visão bem lúcida, não é? Se a pessoa fazer uma transição de carreira, ela tem que se planejar. Não é na loucura, né? Mas precisa, vai fazer qualquer coisa. Então, assim, não é tarde, mas a pessoa precisa também se planejar, se for fazer alguma mudança ali, né? Porque. Talvez alguns erros que se cometem é isso. Não, agora eu vou fazer uma transição de carreira, hoje eu anoiteço advogada e vou amanhecer fisioterapeuta. Não é assim. Ou eu anoiteço advogada e vou amanhecer blogueira. Também não é assim. Tudo a gente pode fazer. De novo, a gente pode fazer aquilo que a gente desejar, mas é óbvio que você precisa passar por um processo de organização, né? E é óbvio que você vai vencer etapas. A gente não pode, de novo, se paralisar pelo medo, mas é evidente que você tem que fazer uma jornada para isso. Né? E em cima dessa jornada, os desafios vão surgir, você vai vencer e você vai chegar lá. Total, total. A produção separou uma pergunta interessante aqui, viu, doutora? Que é o seguinte: como a mulher pode crescer sem perder a sua essência? Primeiro, a gente não pode perder a essência mesmo, né? E eu gosto muito da palavra autenticidade. Nós temos que ser autênticas. né? Se eu sou uma mulher predominantemente mais agressiva nas minhas decisões, se eu tomo decisões mais rápidas, eu sei que, evidentemente, dentro de um plano que eu fizer para minha carreira, para minha vida pessoal, eu vou ter um tempo de maturação para isso. Eu vou passar por etapas. A minha velocidade não significa sucesso imediato. Então, para eu sair do ponto zero e ir ao ponto 10, eu vou, mesmo com o meu perfil sendo veloz, mais rápido, mais agressivo, eu vou passar por uma trajetória e vou viver etapa por etapa. Então, caminhar para este lugar, saber que a gente vai passar etapa por etapa para chegar lá, também faz parte de você conquistar, de você chegar ao ponto final, né? Legal, interessante. Interessante. E colocando aqui, tem um ponto bem legal aqui, que é o seguinte, eu gostaria até de saber, por curiosidade, qual que é a sua definição de sucesso hoje? Nesse momento, Ah, porque sucesso é uma situação assim, do ponto de vista pessoal de cada um, ele muda, e muda sim, bastante, e que exatamente. bom que ele muda, né? Exato. Hoje a Adriana, a definição de sucesso para Adriana é estar casada com quem ela está, estar na profissão que ela está, ter a oportunidade de cuidar da saúde física, da saúde mental, de praticar caridade, responsabilidade, exatamente como eu tenho feito agora. Então, para mim, sucesso é viver exatamente tudo isso que eu estou vivendo agora.
o meu casamento, a minha carreira, eu poder dedicar tempo dentro de toda a minha estrutura de vida para ajudar outras pessoas, eu poder, inclusive, disponibilizar para as pessoas que estão próximas a mim oportunidades de estudo, de crescimento, de desenvolvimento. Isso, para mim, nesse momento, é a minha definição de sucesso. Total, total. E é contagiante, viu? Eu não sei, o pessoal tá acompanhando aqui, o pessoal que acompanha em casa também. É contagia, né? Porque a gente fala, poxa, é uma frequência, né? É muito interessante isso, assim, porque a sua frequência, quando a gente entra na nossa frequência, é uma frequência de fazer acontecer, né? Das coisas ter muito mais significado, né? E tudo mais. Então, no caso assim, a gente tá chegando nos momentos finais. Eu queria o que que você diria assim para as mulheres que a gente colocou, né, no meio ali das mulheres que estão começando, mas de modo geral, assim, um conselho geral assim e o que que elas podem de repente pensar no dia a dia para se fortalecer ali e ter. Eu acho que uma coisa que mudou muito e vem mudando a minha vida ao longo dos anos, porque a gente está sempre se transformando, Godoy, é você tentar buscar o equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua saúde física e mental, o seu trabalho e as relações com as pessoas. Adriana, mas é possível equilibrar isso? Não. A gente busca isso, porque o equilíbrio total de todas essas frentes ou essas realidades, claro que ele não é simples de você alcançar, mas você precisa se preparar e pensar nisso. Então, cuidar do espírito, cuidar do corpo, da mente, estar sempre associada a um pensamento positivo, associar a sua vida também com entregas para outras pessoas que não têm as mesmas oportunidades que você no momento que você está. Esse conjunto de coisas, eu acho que é uma boa receita para a gente começar a fazer, seja uma mudança duradoura, seja uma decisão importante. Então, esse conjunto, esses fatores todos, eu diria para as mulheres que quando a gente começa a olhar para tudo isso e começa de alguma forma a trabalhar tudo isso dentro da nossa vida, vai ficando mais leve, vai ficando menos complexo de a gente passar pelos desafios, as vitórias, as pequenas vitórias, que a gente precisa delas também, elas vão aparecendo com mais frequência e aí a nossa vida vai tomando outro rumo, a direção que a gente vai dando para a nossa vida é outra e a gente vai sendo mais feliz. Interessante, você tocou só num ponto interessante aqui que você falou das pequenas vitórias, né? É importante a gente ter pequenas vitórias, né? Eu acredito totalmente nas pequenas vitórias, né? Já é uma vitória acordar, Sim. já é uma vitória ter um trabalho, já é uma vitória você conquistar a liberdade de poder mudar de emprego, já é uma pequena vitória você poder tomar um café, já é uma pequena vitória você ter mãos e braços para você poder trabalhar. Então, são pequenas vitórias. Já é uma vitória você ter uma relação com uma pessoa, você ter a possibilidade de olhar o sol. São pequenas vitórias, todos os dias. E a gente vive delas. Não são as grandes realizações, porque nós somos frutos de pequenas vitórias. Né? Eu acordei, eu me alimentei, eu consegui me exercitar, eu pratiquei a caridade, eu ouvi uma pessoa que precisava de um conselho, eu me aconselhei com alguém. São vitórias que passam às vezes desapercebidas aos nossos olhos. E isso também é fruto, às vezes, de muita frustração. Porque a gente acha que só quando a gente compra o melhor carro do ano é que a gente é feliz ou que você conquistou algo de muito grande. As pequenas vitórias, somadas umas às outras todos os dias, nos levam às grandes conquistas e às grandes realizações. Eu acho que a gente é o somatório disso também. Sensacional, muito bom demais, é inspiracional, inspirador. Gostaria de agradecer de verdade, viu, doutora? Muito obrigado por estar compartilhando. Sabemos que a agenda é apertada, mas para um tempo aí, muito obrigado mesmo por estar nos ajudando aqui com esse assunto, tá? E como que o pessoal pode continuar esse assunto? Quais são suas redes? Como que o pessoal pode estar continuando? Ah, muito bacana. Eu é que agradeço de novo o convite nesse mês tão inspirador para nós mulheres, né? E você aqui na vanguarda trazendo essa discussão para dentro do teu podcast.
No Instagram eu sou Adriana Mincache, né? No Facebook também, né? Então estou ali nas redes. Gosto muito de interagir com as pessoas e estou super à disposição para compartilhar a minha jornada e para ajudar outras mulheres que também desejam superar seus próprios desafios. Então, pelas redes é Adriana Mincache. Maravilha, muito obrigado. Deixo registrado aqui minha gratidão por esse episódio, né? E agradeço também você que acompanhou aqui esse episódio, onde nós falamos aqui sobre mulheres de impacto, mulheres que realizam. Nós tivemos diversos insights aqui, uma conversa muito agradável e inspiracional sobre esse tema. Eu sou Alter Godoy, eu visto Fábio Pamplona Alfaiataria, e o nosso lema aqui é claro: enquanto muitos vão te vender medo, nós aqui comunicaremos coragem. Me chamo Alter Godoy e este foi mais um CBN Inspire-se.